Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmera Ação contra o Câncer. Hoje vocês já perceberam que num lugar diferente. Acontece que o Hospital do Amor assumiu a gestão de algumas unidades básicas de saúde de Barretos, os chamados postinhos, a gente pode dizer. Então a gente vai contar um pouquinho em alguns programas. Esse é só o primeiro de uma minissérie para falar qual é o trabalho desenvolvido e qual é o diferencial dessas unidades básicas de saúde. Hoje nós estamos na Unidade Básica de Saúde do Los Angeles, que é um bairro que abrange uma região grande da cidade. Eu estou com a Marilene Simeão. A Marilene ela é enfermeira coordenadora aqui dessa Unidade Básica de Saúde do Los Angeles e vai contar para a gente por que o Hospital de Amor assume uma unidade básica, o que é que muda quando ele assume? O que muda quando a Fundação assume, né, o Hospital do Amor assume uma unidade, é que a gente traz toda a expertise do hospital aqui para a atenção básica. Né? Muda a questão do atendimento, que passa a ser um atendimento mais humanizado, com toda a filosofia que a gente tem no Hospital do Amor. Há alguma resistência pelo fato do hospital ser especializado em tratamento oncológico? Aí ele passa para a unidade básica de saúde, que é saúde como um todo, o ser humano de maneira integral. Há alguma resistência das pessoas falando assim, esse negócio do hospital vir aqui, cuida só de pessoa com câncer? Não, no início a gente teve um pouquinho sim de resistência, porque as pessoas elas acreditam aqui que nós lidamos com câncer e só sabemos lidar com câncer. Só que isso foi sendo mudado gradualmente. Diariamente a gente foi mostrando para eles não, que a gente sabe trabalhar com saúde, independente da especialidade. Mesmo no hospital, a preocupação sempre é com o paciente e não com a doença, né? Exatamente. A nossa preocupação maior, aqui principalmente na atenção básica, não é somente com o paciente, mas também com toda a família. Então, aí tem umas visitas às casas, que é o programa Saúde da Família. Como é que funciona isso, essa coisa de sair da unidade, do postinho em si, e ir visitar a população? Na realidade, a gente diz assim, que o postinho é apenas uma estrutura física, que a nossa unidade ela abrange todo o nosso território. Então, o local de atendimento ele pode ser dentro de uma residência, dentro de uma empresa, dentro de um bar, é onde a gente consegue fazer saúde. Por isso que toda a equipe ela faz visita domiciliar, ela faz a visita nas empresas, ela faz atendimento até na rua. É porque o importante para a gente é a gente conseguir pegar esse paciente aonde ele esteja, ir até ele. É essa a diferença de uma estratégia da saúde da família, porque a gente consegue abordar ele dentro do domicílio, a gente consegue ver toda a residência, ver como que é feita essa estrutura familiar, quais são os problemas que ele tem dentro do domicílio, não só com o problema de saúde, mas toda a estrutura socioeconômica desse paciente. E a gente atua nisto. Esse é o nosso grande diferencial. A unidade básica de saúde ela é municipal, ela não deixou de ser pública e ela não deixou de ser do município. É gratuito, atendimento municipal, não é isso? Isso. O atendimento ele é 100% gratuito, 100% SUS. Tá? O que acontece é que há uma gestão compartilhada entre a Prefeitura Municipal de Saúde e o Hospital do Amor. E quando vocês vão até a casa, quem é que vai? E como é a abordagem? Você falou, inclusive, que não são só casas. Se vai nas empresas localizadas nessa área de abrangência que vocês chamam de território, né? Exatamente. Quem vai na visita? Todos da equipe, todos. Seja o médico, o dentista, a agente comunitária de saúde, a enfermeira, a coordenadora, a farmacêutica, toda a equipe vai em visita domiciliar. E qual é a abordagem dentro do domicílio ou empresa? Dentro do domicílio, a gente vai e visita aquelas pessoas que têm uma vulnerabilidade. É aquele paciente que, às vezes, ele não consegue, por algum motivo, vir até aqui dentro da unidade. Então, a gente vai, leva toda a equipe até ele. Então, a gente faz vacina, faz curativo, a médica faz o atendimento domiciliar, a gente faz a coleta de exames laboratoriais, o dentista vai, faz os exames físicos necessários, avalia. Alguns procedimentos ele consegue fazer nesse domicílio. Então,
Então, essa vulnerabilidade, ela pode ser tanto de mobilidade física, quanto às vezes acontece hoje, às vezes o paciente não ter condições realmente de pagar um transporte para vir até aqui. Pensando hoje que nós temos uma unidade, um território no Jockey, que fica mais ou menos 2 quilômetros daqui, às vezes a pessoa não tem condições financeiras de pagar um transporte. Então, ela sinaliza para a gente e a gente realiza a visita no domicílio. E é porta a porta, a equipe bate de porta em porta. Se por acaso a pessoa tem uma resistência de atender essa equipe, essa abordagem volta lá, tenta convencer, como é que é? A visita ela é realizada diariamente pela agente comunitária de saúde. Se existe uma resistência na pessoa aceitar a visita da agente comunitária, ela traz isso para a gente, de ser discutido em equipe, e a gente vê outros profissionais para irem. A nossa intenção é que todos possam aceitar a nossa visita no domicílio. Então, o médico vai, ele explica qual é a nossa função, qual é o nosso objetivo nesta visita. E aí, geralmente, a pessoa aceita. Muito difícil a gente encontrar resistência hoje. E quando um agente de saúde, ou mesmo um profissional da saúde, como um médico, visita a família, visita a empresa, os vínculos são outros, né? O vínculo criado entre os profissionais que cuidam da saúde e o seu público direto é completamente diferente do que aquele que fica ali na unidade básica, no postinho, esperando a visita. O vínculo é muito diferente, porque a pessoa ela se sente extremamente acolhida quando ela recebe a equipe na sua residência. Ela, às vezes, quando ele vem na unidade, ele vem com uma queixa. E quando a gente está na casa dele, ele abre tudo para a gente. Às vezes o paciente vem aqui com uma queixa de dor. Quando a gente está na residência, ele vai explicar para a gente qual que está sendo a alimentação, qual está sendo a dificuldade, qual está sendo o problema familiar que está acontecendo com ele. Então, essa visita ela se torna mais ampla. Ela nunca é focada na doença, ela é focada no paciente e no familiar. E quando você fala de qualidade de vida, você está falando de prevenção. E quando a gente fala de prevenção, a gente fala de uma medicina mais barata. Para o Estado, para o governo, para as instituições envolvidas, é muito mais barato esse tipo de estratégia, não é? Sim. Quando a gente trabalha com a estratégia de saúde da família, em que o médico ele visita o paciente não só no momento em que o paciente está doente, mas ele visita também para fazer promoção de saúde, isso evita assim, um custo muito reduzido, porque a gente evita que o paciente chegue a estar num estado doente, que ele precisa ser internado. Então, reduz muito o custo quando a gente faz prevenção e promoção de saúde, que é o nosso foco na estratégia de saúde da família. A gente está falando de um lado, mas vamos olhar para o outro lado. Quando a gente fala de prevenção, reduz o custo também para o cidadão, porque ele não vai gastar com medicamento, muitas vezes, porque ele vai só ajustar, por exemplo, um diabético, ele pode ajustar a sua alimentação com a orientação dessa equipe e isso evitar que ele tenha uma crise e tenha que usar o medicamento. Exatamente isso. Quando a gente visita um paciente diabético, a gente não vai com o foco de ver somente a doença dele. Por isso que é importante, a gente está na residência dele, a gente está no domicílio. Tivemos um caso em que o paciente era diabético, utilizava insulina e esse paciente, a insulina a gente sabe que precisa ser armazenada na geladeira. E esse paciente não tinha luz elétrica. Então, assim, são esse tipo de problema que a gente pega e consegue resolver. Então, a gente viu que não tinha eletricidade no domicílio e pensamos, como que nós vamos resolver esse problema? E até então, ninguém na unidade, enquanto não era a estratégia de saúde da família, enquanto não eram as visitas em domicílio, ninguém sabia que essa pessoa não tinha energia elétrica. Não sabia. E o que acontecia? Ele fazia as insulinas, só que por não estar refrigerada, essa insulina, ela perdia o valor. Então, assim, cada vez mais os médicos ajustavam a dose, mas, assim, o paciente tomava, fazia tudo certinho, só que essa medicação não estava valendo em nada, por uma coisa simples, assim, porque não tinha eletricidade e não tinha como ele preservar. Então, são essas coisas que a estratégia de saúde da família muda, quando você vai até a residência do paciente e você sabe a realidade daquela casa. Então, hoje a gente sabe que, por exemplo, para alguns pacientes que ainda não têm luz elétrica, a gente não pode passar uma medicação que precisa ficar na geladeira.
Então, a gente tem que buscar alternativas. E é essa a nossa função, buscar alternativas que resolvam a vida do paciente, que resolvam o problema desse paciente. Agora, você falou no começo muito sobre a filosofia do Hospital de Amor, da humanização, do cuidado com o ser como um todo e não apenas como paciente de uma doença. Como é que consegue se passar isso agora para uma equipe tão grande, para uma equipe que não só é multidisciplinar, como é mista? Vocês têm servidores do município trabalhando junto com os profissionais contratados da Fundação Pio XII Hospital de Amor. Como é que consegue integrar e manter essa filosofia no dia a dia? A gente consegue isso através das reuniões com a equipe. A gente valoriza cada profissional aqui. Nas nossas reuniões estão presentes o médico, o dentista, a farmacêutica, mas está presente também a nossa auxiliar de limpeza. Aqui, todos os nossos profissionais são extremamente importantes, a opinião deles, então eles se sentem valorizados. Eu acho que é isso que faz com que a gente trabalhe cada vez mais com humanização, porque o profissional ele se sente valorizado dentro da unidade que ele está trabalhando. Quer dizer, a humanização começa internamente. Começa internamente, começa com os nossos profissionais aqui dentro. E aí, a partir daí é que se passa para a população. A partir disto, deles se sentirem acolhidos, os nossos funcionários, eles conseguem passar isso para a população, eles conseguem acolher, eles conseguem tratar com humanização, né? Eles conseguem se colocar no lugar do outro. Eu acho que é essa a nossa grande diferença. E os resultados já estão aparecendo, Marilene? Os resultados assim são fantásticos. Eu falo que no início a gente teve sim um pouquinho de resistência, mas hoje o nosso vínculo com os nossos pacientes é extremamente forte. Muito obrigada, viu? E é isso, você entende que o Hospital de Amor não é apenas um hospital de tratamento de uma única doença ou de um tipo de enfermidade hoje tão comum, que é o câncer. O Hospital de Amor é uma instituição que vai muito além disso. Ela cuida de pessoas. E agora ele sai do seu conforto do Hospital de Amor para ir para a raiz do problema, que é a unidade básica de saúde, que é onde aparecem os primeiros sintomas de qualquer doença. Mais que isso, vai à casa das pessoas com a estratégia de saúde da família. A gente vai continuar esse assunto em outro programa. Se você quiser saber mais, nos assista no nosso site www.hospitaldeamor.com.br. A gente está por lá. Até o próximo.